Boa noite, meu nome é Thiago Euler Piltz. Venho por meio desta apresentar a pesquisa que estive conduzindo durante o último semestre. Fui orientado pelo professor Matheus Scolaldi e a minha pesquisa se intitula Governadores e o Mito do Gaúcho, Narrativas Identitárias no Rio Grande do Sul, em um recorte histórico que vai de 1991 até 2024. A título de introdução, gostaria de dizer que essa pesquisa se baseia no mito do gaúcho, figura do homem branco, estancieiro, militar de muitas posses. Essa figura, como baluarte regional da cultura, acaba oprimindo outras minorias, como as mulheres, os negros e a comunidade LGBT. Queremos entender por meio dessa pesquisa como a figura de ex-governadores como Alceu Colares, Ieda Crucius e Eduardo Leite permite a confrontação, a manutenção ou a desconstrução dessas narrativas. O objetivo geral, então, desse trabalho é buscar entender como esses personagens políticos mobilizam e dialogam com o mito do gaúcho. A narrativa oficial da figura do gaúcho pode ser reformada por atores políticos representantes das minorias? Este é o problema de pesquisa que venho tentar entender com essa pesquisa. A metodologia dessa pesquisa se baseia nos estudos de Ruben Oliven, bem como Carla Menegatti e Joselito Zala, autores com os quais pretendo entender como funciona o tradicionalismo gaúcho e a construção dessa narrativa. Junto com eles, estudo Joel Kandel para entender como a memória e a identidade são mobilizadas a partir dos discursos tradicionalistas. Como fonte primárias, utilizo discursos, entrevistas e pronunciamentos dos atores investigados. Um dos principais conceitos para essa pesquisa é o mito do gaúcho, o qual um leque de virtudes como bravura e dignidade são mobilizados pelas práticas e costumes do movimento tradicionalista, o qual é estruturado em uma hierarquia fortemente paternalista. Outro dos conceitos é a narrativa oficial, com o qual esse discurso vai ser cada vez mais fortificado e estruturado dentro da sociedade. O primeiro político investigado é Alceu Colares, que governou o estado de 91 a 95, um homem negro que veio da pobreza e que ascendeu até o cargo de governador. Apesar disso, é necessário entender que nos anos 90, depois da ditadura militar, ainda vigorava o discurso da democracia racial, ou seja, durante seu mandato, Alceu Colares pouco vai mobilizar a ideia de discurso racial, mas sim de classe social. A segunda política investigada é Ieda Cruz, que governa o estado de 2007 a 2011. Sua conquista de ser a primeira mulher governadora é de fato notável. Entretanto, precisamos lembrar que, em meio a escândalos de corrupção e crises em diversos setores, Ieda Cruz tem pouco tempo para modificar as ideias que temos a respeito do papel da mulher dentro do discurso gaúcho. Ou seja, apesar de sua conquista ser representativa, ela não consegue mobilizar o discurso e os símbolos regionais. Eduardo Leite, o atual governador do estado, assume seu mandato em 2019, momento em que as pautas identitárias estão muito mais acesas no estado. Entretanto, apesar de se colocar como homem gay em um programa de entrevistas da Rede Globo, Eduardo Leite é mais conhecido por ceder o espaço e o palanque do governo para movimentos identitários se pronunciarem do que de fato agir politicamente para os mesmos. Para finalizar essa apresentação, gostaria de concluir que é necessário entender cada um dos ex-governadores investigados dentro de seu contexto e de sua realidade histórica. Cada um lida de forma diferente com o discurso oficial do gaúcho, mas, ainda assim, ele está muito enraizado em nossa sociedade para que seja possível desconstruí-lo. Apesar disso, é necessário entender o cargo de liderança do Estado sendo ocupado por representantes das minorias como um bom indicativo de representação social. Agradeço a atenção, uma boa noite a todos.